Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos continuar esses estudos nossos aqui de introdução à quântica. Depois daquela série de vídeos aí com uma matemática talvez esquisita, e principalmente com uma notação esquisita para quem não tinha contato, eu vou fazer um vídeo um pouco diferente. Beleza? A gente não vai falar muito sobre matemática, nada não. Eu vou propor dois tipos de experimento e a gente vai brincar com eles aqui. Mas, contudo, todavia, eu vou começar com os postulados. Porque é assim que eu faço pô, vocês não têm escolha. Vocês estão assistindo aí, o que vocês têm que fazer é assistir, pronto. Mas é bom que a gente vai recordar um pouquinho sobre o que a gente viu da notação matemática que a gente estava vendo, que é a questão de Ket, Bra e operadores. A parte de álgebra linear envolvida ali na mecânica quântica. Novamente, eu vou deixar na descrição o livro da Bárbara, do Marcelo Terra Cunha e do Baraviera, que é, para mim, a referência com relação à parte matemática, principalmente em português, com relação a essa parte de Ket, Bra e operadores. E vou deixar a apostilinha também para fazer minha propagandinha aqui. Então, a gente está trabalhando com a mecânica quântica baseado nesses postulados. Eu estou insistindo sempre nesse postulado, só que tem algumas variações, principalmente com relação à interpretação da mecânica quântica. Ela é uma teoria que você pode ter interpretações diferentes e isso a gente é uma discussão um pouco mais avançada, mas por isso que não é que eu estou doutrinando vocês nesse tipo de interpretação, mas é a interpretação usual da mecânica quântica, que é a interpretação estatística da mecânica quântica, que vem da escola de Copenhague, do Bohr e companheiros lá. Mas, quais são os postulados? Primeiro, onde está a informação do sistema? A informação do sistema está na função de onda ou no vetor de estado, que aqui eu estou chamando desse Ket psi aqui. O que eu posso observar? Eu observo operadores hermitianos, e aí vocês já vão lembrando lá dos outros vídeos. Então, eu observo operadores hermitianos, que eles seguem aqui um tipo de equação de alto valor. Dado que eu posso observar esses tipos de camaradas, desses tais operadores hermitianos, quais são os possíveis resultados de uma certa observação? Os possíveis resultados de uma certa observação são os autovalores desse operador. E qual que é a probabilidade de encontrar esse certo autovalor relacionado a um certo autovetor? É dado pelo módulo quadrado do produto interno do autovetor com o meu estado original, que seria o meu estado onde tem toda a informação do sistema. Então aqui talvez vocês já vão ir linkando as coisas. Um postulado está linkado com o outro. E qual que é a evolução do meu estado? A evolução do meu estado é dada pela equação de Schrödinger, que por sua vez ela possui aqui esse termo aqui, que é o Hamiltoniano da partícula, que ele vai nos dar aí a energia total do meu sistema. E aí vem um postulado que ele é um pouco mais drástico, que é o postulado da medida, que ele me fala que dado que eu tenho esse estado psi, e eu meça, de fato, se eu for medir, eu meço e obtenho um resultado a n. O meu estado ele vai colapsar ou ele vai reduzir para esse estado psilinha. Então esse aqui é um postulado que ele é um pouco mais drástico, o resto eles vão se encaixando. O postulado 6, que ele é um pouco mais drástico, seria bom a gente dar uma discutida sobre eles. E agora eu vou brincar com vocês dois experimentos, vamos ver se vai dar tempo aqui. O primeiro é uma simulação, isso tudo vai estar aqui na descrição. O primeiro é uma simulação que é o seguinte, tá lá, é uma simulação lá do FET, mas ela é o seguinte, ele é um experimento, chama experimento Stern-Gerlach, aí depende de quem está falando, aí, né? Eu vou falar Stern-Gerlach, que a gente vai trabalhar ele mais para frente, mas ele fala o seguinte, a gente tem aqui um canhão de átomos de prata, por exemplo. Por que átomo de prata? Porque esse átomo de prata ele tem um elétron na última camada, então, e ele tem uma configuração meio esférica, vamos chamar assim, e aí a gente estudar o átomo de prata é equivalente a gente estudar esse último elétron para o que a gente vai estudar nesse experimento Stern-Gerlach, que seria com relação ao momento magnético desse elétron. Então, a gente vai passar aqui, a gente tem um canhão de átomos de prata, e esse canhão de átomos de prata dispara um átomo ele dispara átomos. Ele está lá disparando átomos. Eu posso deixar ele disparando vários átomos aqui, posso deixar ele até disparando muito rápido. Certo? Então a ideia vai ser essa. Então a gente vai disparar isso aqui e a gente dispara esse canhão de átomos numa caixa. Essa caixa, na verdade, ela é um grande ímã. Ele é um ímã que ele produz um campo magnético heterogêneo. E ele ser heterogêneo tem um motivo disso. Eu vou deixar também na descrição um exercício que eu fiz, uma outra apostilinha que eu fiz com relação a Stern-Gerlach, que tem até um exercício bem grande sobre Stern-Gerlach em cascata,
E aí vocês podem dar uma olhada na apostilinha para ver os detalhes dessa configuração desse ímã e do porquê ele ser heterogêneo é importante. A gente tem um ímã aqui heterogêneo porque a gente quer passar um átomo. A gente pode até pensar num elétron. A gente vai passar um elétron nesse ímã e a gente quer ver para onde que esse elétron vai defletir, certo? A ideia é essa. E se fosse classicamente, se o elétron ele passasse classicamente no ímã, ele poderia defletir continuamente desde um ponto em cima e defletindo até um ponto embaixo. Ele podia ocupar todos os pontos aqui. O momento magnético dele, ele poderia ter todos os valores dele, desde o valor mais alto até o valor mais baixo. Ele poderia ter todos os valores. Só que o que se observa experimentalmente, eu vou deixar também na descrição o resultado experimental, o que se observa experimentalmente é que o elétron ou ele marca um ponto em cima ou ele marca um ponto embaixo. No meio aqui ele não marca nada, beleza? E isso vem porque a gente introduz aqui um grau de liberdade que chama grau de liberdade de spin, e o elétron ele tem spin meio. A gente vai ver daqui a pouquinho mais para frente, a gente vai ver essa categoria de spin quando a gente for falar de momento angular. Mas a ideia é essa, então. Então, qual que é o experimento aqui? O experimento é um canhão de átomos, esse canhão de átomos passa por um ímã, certo? E esse ímã, a gente pode colocar tanto 1, 2 ou 3 ímãs desse em sequência. E esse ímã a gente pode orientar ele aqui a 0 graus, pode orientar ele a 90 graus, pode orientar ele aqui a 270 graus, pode orientar ele a 180 graus, 180 graus, a gente pode orientar ele de várias formas. Aqui 270 eu errei, né? 270 graus, a gente pode orientar de várias formas. Eu vou deixar aqui tudo 0, eu vou voltar para 1 aqui para a gente ver o que acontece. Esse canhão meu está sendo produzido da seguinte forma: todos os átomos que saem desse canhão estão saindo com orientação mais Z. É isso, meu experimento é esse. Os átomos saem do meu canhão aqui com orientação mais Z. É isso, beleza? Se a gente passa um elétron que sai com orientação para cima, vocês estão vendo aqui, ó, para cima que é nessa setinha. Nesse ímã, a gente espera que todos os elétrons eles vão sair para cima aqui. Até aí, nenhuma novidade, beleza? Então, minha configuração é essa. Meu experimento é esse, um canhão de átomos que vai passar... um canhão de átomos, ou canhão de elétrons, a gente pode pensar assim, que ele vai passar por um ímã, os elétrons estão todos orientados mais Z, então quando ele passar por um ímã, só vai sair mais Z. Não vai sair nenhum e menos Z. É o que está fazendo aqui ó, no experimento. Eu vou até adiantar aqui, colocar rápido aqui, ó. 100% dos elétrons saem mais Z. 100% dos elétrons saírem mais Z. Por quê? Porque o canhão de átomos foi fabricado para sair todo mundo em mais Z. Beleza? Tranquilo? Tá entendendo aí? Então, beleza. Ó, todos os elétrons que estão sendo produzidos estão em mais Z, todos vão sair em mais Z. Até aí tudo bem, né? Agora eu vou colocar dois ímãs. Os dois ímãs, eles estão orientados da mesma forma. Os dois ímãs estão aqui, ó, 0 grau e 0 grau, certo? 0 e 0. Beleza? Então os dois ímãs estão saindo em 0 grau. O átomo está saindo mais Z. Se eu colocar aqui autodisparo, o que vocês acham que vai ter? Vai ter mais Z ou vai ter alguma componente menos Z? O que vocês acham classicamente? Se sai tudo mais Z, vai sair mais Z aqui, vai sair mais Z aqui. A chance de sair menos Z, classicamente, é 0. Beleza? Então eu vou colocar aqui, está lá, ó, 100%. Se eu colocar 3 ímãs e colocar autodisparo, 100% também. Então olha só, 100% dos elétrons que saem daqui estão em mais Z. Então eu passo nesse ímã aqui, eu continuo com mais Z, eu passo aqui, continuo com mais Z, continuo com mais Z. 100% saindo mais Z, beleza? Tranquilo, né? Agora eu vou fazer um negócio esquisito aqui. Alguém, o professor doido, foi lá e falou assim, não, eu não quero esse ímã do meio em mais Z, eu quero esse camarada aqui em mais X. Eu vou colocar esse camarada aqui em menos X, aqui, ó. Ele está orientado para menos X. Vou colocar ele até em mais X aqui, ó. Ele está orientado em mais X. E agora? O que vai acontecer? A chance, classicamente, o que eu pensaria? Se eu saio aqui se eu saio com elétrons aqui em mais Z, se passa mais Z aqui, independente desse camarada que está em X ou Y, não importa, a chance de sair menos Z aqui é 0. Eu ia esperar 0 elétrons saindo em menos Z. Por quê? Porque todos foram criados em mais Z. A chance de eu chegar em menos Z aqui, dada essa configuração aqui, não ia ter nenhum cara menos Z aqui. Beleza? Então vamos ver o que acontece. Aí eu vou colocar aqui, ó, vou até colocar devagar aqui, ó. Vou disparar um cara. Saiu um lá. Olha só que doideira. Ah, não, mas aqui é porque eu tampei o mais aqui, ó. É porque eu estou tampando uma das saídas. Então eu vou disparar ali de novo, ó.
Saiu 0 de novo. Saiu 0 porque eu estou tampando esse azul aqui. Eu esqueci de comentar com vocês. Eu posso tampar tanto a saída para cima quanto a saída para baixo. Mas eu vou deixar disparando aqui. Ó. Pum. Olha lá, ó, 50% saiu. Olha que doideira. 50%, se eu colocar aqui, agora eu vou tampar. Nessa última caixa aqui está tampada a saída menos Z. Eu vou tampar a saída mais Z. Olha lá, eu tampei a saída mais Z. Olha só, está saindo elétron. Vai sair elétron aqui em menos Z. Coisa que não saía antes. Olha aqui, olha. Olha só. Olha, vamos analisar esse experimento aqui. 100% dos elétrons que estão saindo do canhão estão em mais Z. Nessa etapa aqui, da primeira, está saindo todo mundo em mais Z. Está saindo em mais Z. Tá aqui, ó. Mais 100% saindo em mais Z. Quando eu passo aqui, pode sair elétron aqui em mais X e menos X. Porque, beleza, até aí tudo bem. Porque o que eu estou combinando aqui com vocês é que está saindo em mais Z. Só que aí quando eu passo de novo num ímã direcionado na direção Z, eu tenho uma chance desse camarada aqui sair em menos Z. Olha que doideira. Coisa que não existia aqui no início. Não existia esse menos Z aqui no início. Então se eu aumentar aqui a velocidade, vai ficar mais ou menos em 50%. 50% dos elétrons que saem daqui, depois que eu passar por esse X aqui, vocês estão notando que eu estou passando por esse X, isso é importante. Então olha só, eu saí com os 100% dos átomos aqui em mais Z, passei por um ímã direcionado em Z, só que eu passei por um cara em X e agora eu tenho 50% em Z. Que doideira que é essa? Porque antes, se eu colocasse aqui 3 ímãs, todos direcionados em Z, se eu colocasse aqui autodisparo, 100% ia sair mais Z. Por quê? Porque eu estou passando aqui ó, num ímã em Z, num ímã em Z, num ímã em Z. Se agora eu chegar aqui e trocar esse camarada aqui para X, vou colocar aqui de novo ó, 90, vou até trocar aqui só para vocês verem o que vai acontecer. Ele sai com 50% em menos Z. Aqui, olha. Eu tenho um átomo saindo em menos Z. O que está acontecendo? E agora, José? O que está acontecendo nesse camarada aqui? Tem um negócio meio esquisito aqui, né? Porque olha só, nessa etapa aqui, 100% dos elétrons estão em mais Z. E aqui eu obtenho 50% em menos Z, coisa que nesse ponto aqui nem existia. Beleza? Então, e agora? O que está acontecendo? Aí a gente vai se perguntar e a gente vai tentar responder isso com um princípio de certeza. Mas vamos tentar seguir aqui. Então esse experimento aqui eu deixo para vocês brincarem. Beleza? Então até aí foi. Eu vou deixar também a apostilinha aí na descrição. Mas a conclusão desse experimento sai elétrons em mais... Algumas conclusões desse experimento. Saem elétrons aqui em mais Z. Esse elétron, por exemplo, se eu colocar aqui que está saindo em mais X, ó, o canhão está lançando elétrons só em mais X. Eu tenho 50% em mais Z, 50% em menos Z. Então isso já é um resultado do experimento. Se eu mando elétron, ele não vai aparecer elétron aqui no meio, só vai aparecer ou em cima ou embaixo. Tá beleza? A gente só vai detectar assim, ou elétron em cima ou elétron embaixo que a gente vai detectar. Isso é uma das conclusões desse experimento. A segunda conclusão se sai no canhão, se no canhão sai aqui todo mundo em mais Z, se eu passar num ímã em mais Z, depois um ímã em X, depois um ímã em mais Z, eu volto a obter, por algum motivo, eu passo a obter, na verdade, um elétron em menos Z, coisa que nem existia nesse ponto aqui. São conclusões desse experimento. A gente vai tentar brincar com eles no decorrer aqui, beleza? Então, deu para ir até aí. Então, vamos continuar aqui. O outro experimento que a gente vai tratar é o experimento de fenda. Isso que vocês já estudaram lá em Física 4, lá comigo, lá. E em outros lugares também vocês já estudaram isso. Eu vou deixar aqui o link do vídeo do Veritasium, que é muito bom sobre interferência. Mas isso aqui é um negócio que a gente já sabe. Vamos imaginar que a gente tem aqui um canhão laser. E esse laser aqui com luz, a gente passa esse camarada aqui numa fenda dupla. A gente sabe aqui, princípio de Huygens, né? Esse camarada aqui vai gerar ondas esféricas e aí vai acontecer interferência construtiva e destrutiva e a gente vai ver um padrão de interferência aqui em cima. Isso aqui a gente conhece, isso acontece com ondas em geral, tanto aqui com ondas eletromagnéticas, por exemplo, com ondas em água também isso acontece. Beleza? Isso aqui nem vou render muito aqui não. Se a gente mede a intensidade da onda numa tela, essa intensidade da onda ela tem máximos e mínimos, máximos e mínimos, máximos e mínimos e assim por diante. Isso aqui a gente já estudou lá em Física 4. Se a gente faz esse experimento com balas, vou chamar aqui balas de revólver, não que eu seja armamentista ou não que eu preze pela violência, mas só para a gente ficar numa coisa com um pouco mais de noção de partícula, se a gente faz aqui uma arma com
com balas de revólver e passa esse camarada numa fenda dupla, o que acontece é o seguinte, esse camarada aqui, ele vai cuspir balas aqui aleatoriamente nesse range todo aqui, ó, nessa região toda aqui. Então, quando a bala bater aqui na fenda, ela pode se deslocar para outro lugar, e aí você vai ter um deslocamento de balas. Quando você ir acumulando as balas aqui, e olha só, a bala ela chega uma de cada vez. Ela chega uma de cada vez. Ela pipoca aqui, ó, pum, marquei uma bala aqui, pum, marquei uma bala aqui, pum, marquei uma bala aqui. Quando você acumula a estatística de todas as balas batendo nessa tela aqui, você vai acumular uma estatística que, notadamente, ela não apresenta um padrão de interferência. Vocês estão vendo que essa marca vermelha que eu coloquei cá atrás é justamente o padrão de partículas que ia cair. Eu ia ter um máximo de partículas aqui no meio e um mínimo depois quando eu fosse saindo da tela. Então eu ia saindo da tela aqui, eu ia ter um mínimo de partículas batendo aqui, um máximo de partículas vindo aqui. Certo? A probabilidade de uma partícula cair, de uma partícula clássica cair nessa tela aqui, ela é máxima, aqui no meio ela vai diminuindo. Então isso aqui é bem intuitivo a gente pensar nesse experimento. Então olha só, um experimento com luz, a gente tem o luz ou ondas, a gente tem luz batendo numa fenda dupla, a gente vai ver um fenômeno de interferência, beleza? A intensidade da luz batendo nessa tela aqui apresenta claramente um padrão de interferência. Se eu fizer isso aqui com partículas, conclusão 1 desse experimento com partículas. A partícula ela cai aqui uma de cada vez. Uma partícula de cada vez. Beleza? E além disso eu não tenho um padrão de interferência. Então o padrão de interferência ele é uma característica de um fenômeno ondulatório. E a partícula bater aqui uma de cada vez é uma característica de um fenômeno corpuscular ou um fenômeno de partícula. E se a gente fizer esse experimento com elétron? Aí surge uma doideira que é muito doida, uma doideira muito doida. O que acontece? Vamos supor aqui que agora eu tenho um canhão de elétrons, então ele é similar ao canhão de bala de revólver que eu tinha feito nessa transparência aqui. Se eu tiver aqui um canhão de bala de elétrons, um canhão de elétrons, o que acontece? Esse canhão de elétrons ele também vai emitir aqui elétrons aleatoriamente aqui nessa região. Esses elétrons vão passar por uma fenda dupla, a gente não está falando que a gente está medindo por qual fenda esse elétron está passando. Esse elétron está passando uma fenda dupla e ele vai cair aqui um de cada vez. Você mede aqui um elétron aqui, você mede um elétron aqui, um elétron aqui. Se alguém estiver duvidando, eu vou colocar o vídeo na descrição também desse experimento realizado na década de 80. Então, o elétron ele é detectado um de cada vez. E aí você vai detectando um de cada vez. Tum, 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 tum. Quando você junta uma estatística disso, você nota isso aqui, ó, que existe uma região onde cai elétrons, uma região onde não cai elétrons, uma região onde cai elétrons, uma região onde não cai elétrons, uma região onde cai elétrons e assim por diante. Aqui a gente está vendo uma coisa muito doida. Primeiro, o elétron é detectado um de cada vez? Sim, ele é detectado um de cada vez. Ele é detectado um de cada vez e isso é o que? Isso é uma característica de um fenômeno corpuscular, isso é característica de partícula. Só que a gente nota um outro efeito, que o elétron ele apresenta um padrão nitidamente de interferência. Quando você junta a estatística de todos os elétrons, você deixa esse revólver jogando elétrons aqui um tempão, você deixa esse canhão aqui jogando elétrons, pá, 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 pá. E aí você junta a estatística de todos os elétrons que bateram na tela, você vai notar que quando você junta essa estatística toda, apresenta claramente um fenômeno de interferência. E agora, o que está acontecendo? O elétron ele apresenta uma característica corpuscular muito clara, que é de ser detectado um de cada vez, e o elétron ele apresenta um fenômeno de onda, um fenômeno ondulatório muito claro, que é apresentar um padrão de interferência nítido. O que está acontecendo? Então, olha só, a gente tem aqui o experimento com bala de revólver. Aqui seria um gráfico da probabilidade das balas de revólver caírem na tela. Vocês estão vendo que tem aqui um formato aqui de uma gaussiana, um formato aqui de sino, porque a probabilidade ela vai juntar aqui no meio, mas vai diminuindo. Beleza, isso é uma característica típica de partícula. Se a gente faz o experimento com ondas, a gente vai ter esse tipo de gráfico aqui. Um gráfico claramente de interferência. Se a gente faz com elétrons, a gente vai ter um gráfico da probabilidade do elétron cair, ou da detecção do elétron aqui, claramente de interferência, que seria esse camarada aqui, quase o mesmo gráfico aqui do lado esquerdo, do meio, só que o elétron ele é detectado um de cada vez. E agora, o que está acontecendo? O que está acontecendo nessa situação? É muito estranho, né? Aí alguém pode virar e falar assim, já sei. Se o elétron é detectado um de cada vez, eu vou detectar por qual fenda que ele está passando.
vou virar e falar assim, ó, eu vou colocar um detector esperto aqui, essa rosquinha verde aqui esperta, vou colocar um detector aqui muito esperto, que ele é um detector que ele fala assim, ó, na hora que o elétron passar por essa fenda aqui da esquerda, eu sei que ele está passando na fenda da esquerda. E aí toda hora que o elétron passa nessa fenda da esquerda, vai brilhar, vai dar um clique, e aí você vai falar assim, ah não, o elétron passou na fenda da esquerda. E aí você vai detectando os elétrons e você deixa rodar essa estatística. Você sabe, você está sabendo por qual fenda o elétron passou nesse experimento aqui agora. Nesse aqui, ó. Aqui, né? É aqui que eu tenho que mostrar. Não, é aqui. É aqui que eu tenho que mostrar. Nesse experimento que eu estou mostrando aqui, ó. Estou mostrando aqui agora. Nesse experimento aqui, o elétron ele é detectado um de cada vez, igual ele era antes. Você sabe por qual fenda ele passou, você sabe exatamente por qual fenda ele passou. Por quê? Porque você fez um detector que fala assim, ó, o elétron passou por essa fenda, certo? E aí você vai juntando estatística. Você junta aqui, você vai juntando estatística. Quando você plota seu gráfico, você encontra um gráfico assim, ó, típico de partícula. E agora? E agora, José? Se você sabe por onde o elétron passou, você perde a característica ondulatória dele. Se você sabe alguma característica... E olha só, você saber, vamos pensar aqui o que significa saber por qual fenda o elétron passou. Significa que eu estou considerando um caráter corpuscular do elétron. Porque se o elétron, se eu considero de início que o elétron é uma partícula, ou ele passa por essa fenda, ou ele passa por essa fenda. Até aí tudo bem. E se eu detecto, e aí que tá, isso aqui é o detalhe importante. Se eu detecto exatamente por qual fenda o elétron passou, se eu estou detectando por qual fenda o elétron passou, eu estou garantindo esse aspecto corpuscular dele, esse aspecto de partícula dele. Eu garanti, ele falou assim, o elétron passou por essa fenda da esquerda. Se o elétron passou por essa fenda da esquerda, significa que eu sei, eu estou propondo um experimento onde eu garanto o caráter de partícula dele. E aí eu perco o caráter de onda. Olha que doideira. E aí você vira e fala assim, mas peraí, não estou entendendo. Então meu experimento devia estar errado. Aí você vai e tira esse detector de partículas e deixa o experimento rodando. O que você encontra é isso aqui. Você volta a ter o padrão de interferência e o caráter ondulatório junto com o caráter corpuscular, porque você detectou cada um chegando ali individualmente. Então isso é muito doido, né? Se você detecta por qual fenda o elétron passou, você perde o seu padrão de interferência. E isso é intrínseco da mecânica quântica. Eu queria deixar esses dois experimentos para vocês darem uma refletida e a gente vai tentar, no próximo vídeo, a gente vai tentar analisar esses experimentos com, não esses experimentos individualmente, só que a gente vai falar do princípio de certeza e falando do princípio de certeza vai dar para talvez vocês terem uma noção do que está acontecendo com esses dois experimentos, o experimento de Stern-Gerlach e o experimento de fenda dupla com elétrons. Mas fica aí para vocês darem uma refletida. Se você não detecta por onde o elétron está passando, você detecta um elétron de cada vez e ele apresenta esse padrão aqui, claramente padrão de interferência. Beleza? Se você detecta, você fala assim, ó, o elétron está passando por essa fenda esquerda. Se quando você detectar que ele está passando pela fenda esquerda, beleza, você sabe que ele está aqui, que ele passou por aqui. Se você não detectar, significa que ele passou pela outra fenda. E aí, quando você junta a estatística disso tudo, você perde seu padrão de interferência. E aí, o que está acontecendo? Eu vou deixar aí para vocês darem uma refletida sobre isso. Beleza? Esse vídeo eu quis fazer ele com menos conta, porque os últimos foram, assim, foi muita conta. E muita matemática. Eu quis fazer esse aqui um pouco mais qualitativo para a gente dar essa respirada. Beleza? No próximo a gente volta aí falando de princípio de incerteza mesmo. Esse aqui eu quis dar esses dois experimentos para a gente dar uma refletida. Grande abraço, falou!